Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, que você venha ter um dia abençoado, repleto da presença de Deus e que você, através da mensagem de hoje, você possa se fortalecer, você possa ser direcionado, que você possa ser fortalecido e adquirir mais conhecimento para a tua vida. Eu me chamo Fábio Martins e seja muito bem-vindo ao Ministério Zoe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação e você vai poder estar orando conosco todos os dias, tanto na oração da manhã como na oração da noite, e ainda ser edificado por uma mensagem de Deus. Quer deixar seu pedido de oração? Você pode estar deixando seu pedido de oração nas mensagens do vídeo logo abaixo e aproveite e já deixe o seu like. Isso vai nos ajudar muito e vai ajudar o YouTube a entender que você está gostando do conteúdo e que você ainda e que o YouTube, no caso, vai estar disponibilizando essa mensagem mais vezes para mais pessoas. Amém, queridos? Então eu preciso dessa sua ajuda aí para que você deixe o seu like e que você também deixe aí um comentário nas mensagens do vídeo ou, se preferir, o seu pedido de oração. Quer fazer o seu pedido de oração de uma maneira mais reservada, não muito exposta? Também você pode estar fazendo pelo @ministériozoecg, a qual você pode ir lá no direct do Instagram, fazer seu pedido e nós vamos estar orando por você. Amém, queridos? Vamos para a nossa mensagem de hoje? A nossa mensagem de hoje, nós vamos estar falando sobre o perigo da imoralidade. Exatamente, irmãos. E essa mensagem, ela acabou surgindo a partir do momento que eu li uma mensagem, que eu li uma reportagem num site de noticiários, onde estava se falando num noticiário, onde que possivelmente daqui 5 a 10 anos, o casamento comum, o casamento como nós vemos hoje, né, entre duas pessoas, ela está muito próxima de ser extinta, abrindo brechas, no caso, para a poligamia. Então, era uma reportagem que falava sobre a normalidade do sistema, onde eles falavam sobre o swing. Era uma reportagem que eles faziam com uma pessoa nesse site, né, nesse noticiário muito conhecido, aonde falava-se sobre o casamento, se falava sobre a normalidade, a suposta normalidade da vida sexual, trocando parceiros com vários outros casais. E que o casamento estava prestes a ser falido. E falava sobre várias outras situações, a qual caracteriza-se a imoralidade num contexto geral, né? Lembrando que a palavra imoralidade, ela é tudo aquilo, no contexto bíblico, obviamente, que a gente está citando, ele é tudo aquilo que está fora do padrão estabelecido por Deus. Tudo aquilo que é estabelecido, tudo aquilo que é praticado fora do padrão estabelecido por Deus, ele é caracterizado como imoralidade, tá? Principalmente na área sexual, na vida de casamento e etc. Tá? Então, tudo aquilo que é praticado fora do padrão estabelecido por Deus é considerado imoralidade. E daí a gente chega naquela conclusão, mas o que a Bíblia realmente fala sobre isso? Será que a Bíblia é clara? Será que a Bíblia permite? Não permite? Qual é a visão de Deus dentro desse contexto de imoralidade, a qual é considerado pecado? Então, eu achei um texto onde talvez ele seja bem prático de nós entendermos como que Deus vê a questão da imoralidade, algo tão presente em nossos dias hoje, né? Se nós pegarmos, por exemplo, uma reportagem muito recente que saiu agora no final de semana, né? Onde um dos artistas brasileiros atingiu um posto muito alto na área da música, na área artística, e a gente acaba percebendo que nesse aspecto artístico, você acaba tendo muita imoralidade, pouco conteúdo
nas músicas, pouco conteúdo nas letras e muita sensualidade, muita exposição, fazendo com que isso venha influenciar as nossas crianças, influenciar os nossos adolescentes, jovens e até mesmo casais, né? Aonde acaba sendo influenciado por aquilo que entra pelos olhos, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele vai absorvendo, que o ser humano vai absorvendo, principalmente quando a mente dele está vazia de Deus, né? Como diziam os mais antigos, a mente vazia, oficina do diabo, né? E não é por menos que se falavam isso, né? A mente, a gente tem que moldar e preencher a nossa mente com coisas boas, com pensamentos bons, com coisas de Deus, com coisas que vêm do alto, né? Como a gente já falou em outra mensagem aqui. Porém, eu quero que você possa meditar comigo sobre esse assunto no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo do 12 ao 15. Ele é relativamente curto, são versículos curtos, mas que vai nos dar uma visão muito ampla de como que Deus ele visa. Porque algumas pessoas acham que, por exemplo, quando você se torna cristão, você acaba se tornando um escravo da teologia, você acaba se tornando escravo de um Deus a qual muitas pessoas não acreditam nesse Deus, aonde ele rejeita ou ele desaprova algumas atitudes. Então eu peguei algum texto aqui que vai ser de muita valia para nós, para que nós possamos meditar. Então 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 a 15, diz assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para Deus, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo algum. Então essa carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é bem clara quanto àquilo, né, que muitas vezes as pessoas pensam. Ah, agora virou crente, agora virou escravo, agora ficou cego. E a Bíblia é muito clara. Você pode? Pode. Tudo te é permitido. Mas te convém? Tudo te é permitido. Mas será que esse tudo que te é permitido não está te dominando? Então, a Bíblia ela é muito clara, né? Quando deixa esse livre-arbítrio, essa liberdade em nossas mãos. Porque quando nós servimos a Deus de livre e espontânea vontade, no livre-arbítrio. E diferente do que muitas pessoas pensam, você servir a Deus não é você ser escravo, mas você ser livre, livre da escravidão do pecado, que acaba te dominando, que é exatamente o que esse versículo está querendo dizer. E não deixarei que nada domine, ou seja, eu não vou deixar que nada venha me dominar. Se é imoral, se não me agrega, se vai contra aquilo a qual Deus estabeleceu, por que eu vou fazer? Mas eu posso fazer? Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas isso não significa que seja aprovado por Deus. Daí o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, né? Que assim como os alimentos foram feitos para o estômago foi feito para os alimentos. E ele fala assim, que assim como, né, o corpo ele não é para a imoralidade, o corpo ele é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por que eles falam isso? Porque quando você se volta a sua vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem morar em você. Então o seu corpo, ele é morada do Espírito Santo. Ele é morada de Deus. E deixa muito claro no versículo 5, como que um membro de Cristo
Como que uma pessoa a qual o Espírito Santo mora dentro vai se unir a uma prostituta? Foi um exemplo aqui citado, no caso, uma prostituta, que fica talvez mais claro sobre a imoralidade. Mas lembrando que a imoralidade é tudo aquilo fora do contexto a qual Deus determinou. Então, a imoralidade, ela é algo hoje no mundo, dentro desse sistema, como aquela primeira reportagem, a qual eu citei para vocês, sobre que falava do casamento, que o casamento daqui 5, 10 anos não existe mais, que vai haver a poligamia, etc e tal. É escancarado a imoralidade no mundo hoje. E não é no nível de Brasil só, não. É no nível de mundo. A imoralidade, ela está assim aberta e sendo pregada a 4 cantos da terra. Na televisão, na internet, na rua, na forma de se vestir. Então, tudo isso acaba sendo englobado dentro de uma imoralidade. Quer dizer que agora, então, as mulheres vão ter que andar com uma burca? Não, também não vamos chegar a tanto, né, irmãos? Mas se vestir de uma maneira mais adequada. O que é uma maneira inadequada? Inadequado é aquilo quando você mostra demais. Tudo aquilo que você mostra demais. Assim como o homem. Tudo que você mostra demais acaba se tornando imoral. Você se torna imoral também quando você fala coisas extremamente assim que não combina com a cultura que a gente vive, com o jeito que as pessoas mais civilizadas vivem. São pessoas desbocadas, com um excesso de palavras promíscuas. Isso também caracteriza a imoralidade. Viver, no caso de casamento, com troca de casais, onde a gente chama aqui no Brasil de swing, também é imoral. Porém, essas pessoas elas podem fazer e praticar tudo isso? Como o apóstolo Paulo diz, tudo é permitido. Ou seja, você pode fazer tudo, não vai ter ninguém, Deus não vai descer do céu, botar uma mão na sua frente e falar, não, você não vai fazer. Não. Você quer fazer, você vai fazer. Você quer se prostituir, usar droga, você vai. Porém, tudo é permitido, mas porém nem tudo te convém. Tudo é permitido, mas será que você, ao você ver que essa situação é permitida, será que antes de você analisar, na hora de você analisar essa situação, será que essa situação que você acha que é tudo permitido não está te dominando? E esse domínio não está tomando o lugar do Espírito Santo que deveria estar em você? Então é uma pergunta a qual você deve refletir e responder para você. Porque essa questão da Bíblia aqui é uma questão a qual você não responde para um pastor, você não responde para um líder religioso. Você responde para você. Porque tudo te é permitido. Mas você tem que analisar se está trazendo algum tipo de benefício para a tua vida. E se essa situação não está te dominando. Porque se essa situação estiver te dominando, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus não está em você. E quando lá no versículo 14 fala que Deus ressuscitou o Senhor, quando Deus ressuscitou Jesus Cristo e também nos ressuscitará, e quando lá no versículo 13 fala que o corpo, né, tanto o alimento quanto o estômago, eles serão destruídos, isso é muito claro quando na nossa visão se faz referência ao quê? Que quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja junto com ele, nós vamos deixar de ter esse corpo físico. Nós teremos um corpo glorificado. Nós não vamos ter mais osso, pele, tendões, sangue. Porém, hoje que você tem esse corpo físico, saiba que ele pertence a Deus, ele foi feito para Deus e não para a imoralidade. Amém, queridos? Então, eu quero deixar essa mensagem para que você possa refletir, que você responda a você mesmo. Amém? Então vamos estar orando. Eu quero abençoar a tua vida, abençoar esse dia, que você venha ter esse dia, o último dia do mês de março, dia 31 de março, último dia do mês, que você venha ter um último dia abençoado, que você tenha tido um mês extremamente abençoado por Deus,
e que você se prepare para o mês de abril, que será o melhor da tua vida. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero diante do Senhor, Pai, colocar todas essas pessoas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que estão ouvindo essa mensagem, a qual colocar diante do Senhor, a qual essa mensagem, Pai, venha trazer e mostrar o quanto o Senhor nos ama, dando uma liberdade tamanha ao ponto de nós escolhermos o caminho a qual queremos andar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nesse momento, venha convencer a cada um de nós a fazermos aquilo que o Senhor determinou, e não aquilo que nos agrada, aquilo que agrada o nosso corpo, o nosso sentimento, os desejos momentâneos. Mas que nós possamos fazer tudo que agrada ao Senhor, de livre e espontânea vontade, não por pressão e nem por obrigação, mas por amor, por entender a palavra do Senhor e saber que o nosso corpo, ele é para o Senhor. Então, Pai, eu coloco cada um dos Teus filhos em Tuas mãos e te peço que o Teu Espírito Santo dê a eles discernimento, sabedoria, e que nesse último dia do mês o Senhor possa abençoá-los grandemente, pois nós agradecemos desde já por todo o mês de março, por todo o cuidado, por toda a providência que o Senhor teve, por todos os livramentos que o Senhor deu a cada um desses irmãos e irmãs, Pai. E que o Senhor possa abençoá-los grandemente já a partir do dia 1º, aonde eles vão estar sendo cada vez mais abençoados e será o melhor mês da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço e abençoo a vida dos Teus filhos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por você ter orado conosco, muito obrigado por você estar refletindo nessa mensagem conosco e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.